Deus é bom, Deus é todo instante, é todo lugar. Deus é tremendo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Todo tributo, que é toda honra, toda glória, seja dada a Deus. Amém. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Agradeço a Deus em primeiro lugar por essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Carlos, esposo de Jaconisa, o nosso presbítero irmão Francisco, que me fez o convite em nome de Jesus. Como nosso presbítero Kleber, a gente já se sente na casa, a gente já se sente como um membro congregando aqui nessa família de Cristo. Mas como já foi falado aqui, não é placa, não é denominação. A igreja de Cristo é uma só. Quando Jesus vem buscar a sua igreja, Ele não vai buscar denominações, Ele não vai buscar religião, Ele não vai buscar as igrejas, Ele vai buscar a sua igreja. A igreja que vive em espírito e vive em verdade. Porque João 4:24 diz que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, o que adora em espírito e em verdade. Então essa igreja que Cristo vai vir buscar, uma igreja que vive a sua palavra. Amém? Em nome de Jesus, como a nomenclatura aqui do culto é sobre curas e libertação, eu vou pedir para vocês abrir João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 18. Evangelho de João, no capítulo 18. Eu só vou ler 2 versículos. Os versículos 37 e os versículos 38. Para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre o que é libertação e o que é cura. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37 e 38, diz assim a palavra do Senhor: Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim a este mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Vocês podem repetir? Todos que são da verdade me ouvem. No versículo 38, Pilatos faz uma pergunta interrogativa. Ele pergunta: o que é verdade? Podeis assentar. O que é verdade? Se você olhar para o texto, esse último versículo que eu acabei de citar, no versículo 38 do Evangelho
Evangelho de João, no capítulo 18, porque no versículo anterior, Pilatos afirmou que Jesus é rei, e Jesus confirmou na boca dele: tu dizes. Mas Pilatos ficou com uma pulga atrás da orelha, porque Jesus, ele afirma que foi para isso que eu nasci e vim a este mundo para testemunhar da verdade. E aí Pilatos faz uma pergunta interrogativa, dizendo: o que é verdade? E se você olhar para o texto, não tem continuação da resposta de Jesus, porque Jesus não responde. Mas por que Jesus não responde a pergunta interrogativa de Pilatos? Porque Pilatos estava diante da verdade. Pilatos estava diante da verdade, e essa verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Jesus não responde. Não tem continuação do texto a resposta de Jesus. Jesus é a verdade em pessoa. Em João 14,6 ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade absoluta, independente das religiões, das denominações, das normas e regras das congregações. Jesus é a verdade. Então essa é a verdade que eu e você temos que seguir, obedecer e viver. Jesus é a verdade, porque lá em Apocalipse 19:13 diz que o seu nome é Palavra de Deus. E sabemos que João 1,14, aquele que era a palavra se fez carne e viveu entre nós. Então a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Como a nomenclatura do culto é libertação e cura, vamos além do que nós já estamos acostumados, e eu vou até mais forte, até doutrinado sobre cura e libertação. E por que eu digo isso? Porque sabemos que entre tantas denominações, né, muitos usam, né, da nomenclatura do culto, né, fazer um culto onde Deus opera milagres e maravilhas, né, ou até mesmo profecias, revelações, curas e milagres. Mas veja bem, será que em questão de cura só é em relação às enfermidades que o ser humano vem a sofrer? E a questão de ser liberto é só ser liberto das prisões demoníacas? Será que a libertação na vida da pessoa é só quando é expulso aquela manifestação demoníaca? Quando aquele demônio sai em nome de Jesus? Será que a cura é só em relação a qualquer tipo de enfermidade? Porque se você parar para pensar, né, que entre as igrejas é só esse tipo de cura que a gente vê. E principalmente o evangelho que é propagado na mídia, você vê que a maioria dos cultos foca mais nisso, né? Da sua cura e do seu milagre, e da libertação das manifestações demoníacas. Só que o que eu quero trazer aqui hoje à noite para a gente pensar e refletir, a questão de cura entre qualquer tipo de enfermidade ou libertação, né? Daquela pessoa se liberta
demônio, mas e a cura interior das nossas emoções, dos nossos sentimentos e a libertação do conhecimento, ou seja, da escravidão do pecado? Porque a gente vê os irmãos operar em diversos tipos de dom que o Espírito Santo atribui a cada um conforme ele quer. Mas será que só temos poder para curar qualquer tipo de enfermidade, expulsar qualquer tipo de demônio? Mas muitas das vezes a gente não tem poder para vencer o pecado. Muitas das vezes a gente não tem poder para curar os nossos emocionais, os nossos sentimentos. Porque o que está acontecendo, por mais que as pessoas vão às igrejas para procurar algum tipo de bênção, algum tipo de milagre, algum tipo de libertação, mas o tempo passa, a vida não é transformada, vive de qualquer jeito, vive da mesma forma, ou muitas das vezes desiste do caminho. Até mesmo quando alcança aquela cura da enfermidade, ou até mesmo quando é liberto pelas manifestações demoníacas. Muitas das vezes as pessoas almejam e alcançam aquilo que desejam, porque as denominações propagam isso, mas e aqui dentro, como é que está? Como é que está o nosso sentimento? Porque a gente sabe que tem muitos irmãos que estão em depressão. Muitos irmãos fazem tratamento psicológico, passam por psiquiatra, tomam remédio forte e incontrolável. Tem muitos irmãos no nosso meio que, por mais que é liberto por alguma manifestação demoníaca, mas também não é liberto de si mesmo, não é liberto dos seus desejos, sentimentos e prazeres. Porque sabemos que andar na verdade, viver a verdade, é praticar a palavra. Então a gente vê as igrejas fazendo muitos sacrifícios entre campanhas, entretenimentos, mas enquanto viver a palavra de Deus? Porque do que adianta conseguir qualquer tipo de cura, de enfermidade que alguma pessoa venha sofrer, mas não ter a cura interior? Porque problemas psicológicos por causa das emoções e sentimentos pode ser trauma do passado, por algum motivo. Às vezes muitos irmãos precisam de libertação sentimental e emocional, porque a gente tem poder para profetizar, para revelar, né? Para falar em línguas, variedade de línguas, mas muitas das vezes não temos poder para perdoar. Muitas das vezes a gente não tem poder para, botar para fora as mágoas, as angústias, seja lá qual trauma que essa pessoa passou no passado, ou até mesmo enfrenta no dia a dia, seja no ambiente familiar, seja no trabalho, no convívio, entre pais e filhos, marido e esposa, porque a gente sabe que tem advências, controvérsias, ou seja, muitas das vezes você congrega, seu marido não congrega, o marido congrega, a esposa não congrega, os pais congregam, mas os filhos não
congrega, então sempre tem um conflito de cobrança, porque você tem o desejo no coração de não só você ser salvo, mas você e sua parentela, você e sua casa, como diz João 24,15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como diz Atos 16,31, creia no Senhor Jesus e será salvo e a tua casa. Então muitas das vezes temos combates e conflito, porque é uma cobrança de querer ter aquela pessoa na presença de Deus, e aquela pessoa, como está cega, né, no mundo espiritual, não entende, não compreende a nossa fé, e aí gera os conflitos. E nesses conflitos, que muitas das vezes a gente acaba, né, acumulando, guardando mágoa, rancor, ódio. Muitas das vezes a gente fica sem se falar, fala o básico, o necessário. Então hoje as igrejas, elas têm poder de trazer uma revelação, uma profecia, mas ela não tem muitas das vezes poder para vencer os sentimentos. Porque se um demônio se manifestar, qualquer um de nós tem autoridade de ir lá, colocar as mãos em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te expulso. Mas muitas das vezes a gente não tem poder de perdoar o irmão que pede perdão, de liberar perdão, de colocar as mágoas, a angústia ou alguma tristeza da vida para fora. Então muitas das vezes a nossa libertação é através da palavra. Muitas das vezes a nossa cura, a cura que precisamos é emocional, é sentimental. E só a palavra pode tratar isso. Mas a pergunta é: da mesma forma que as denominações propagam, né, a cura e a libertação, mas o que estamos buscando? Pense e reflete. O que nós estamos buscando diante do reino de Deus? Será que buscar o reino de Deus é só entre cura e libertação? Será que eu só vou prestar um culto ao Senhor entre curas e libertação? Ou até outro tipo de entretenimento? Porque a maioria dos cultos hoje é feito em entretenimento. A maioria dos cultos tem tema para ser cultuado. Então vamos repetir: o que estamos buscando no reino de Deus? E será que verdadeiramente qual é a nossa cura que nós precisamos? E qual é a libertação que realmente precisamos? Aleluia! Porque enfermidade, se Jesus não te curar, procura um médico. Enfermidade, seja qual ela for, se Jesus não curar, tem médico para isso. Mas da mesma forma, sobre os sentimentos e as emoções, se Jesus não curar, também tem médico, tem psicólogo, tem psiquiatra. Isso não é pecado. O que acontece é que muitos crentes espiritualizam tudo. Deus, ele tem o poder de curar, e vemos isso na palavra de Deus, nos seus evangelhos. Em Mateus capítulo 9, início do texto, Jesus cura um paralítico. No versículo 20, Jesus cura aquela mulher de hemorragia, um fluxo de sangue. Glória a Deus. No versículo 27 de Mateus capítulo 9, Jesus cura 2 cegos e um mudo. Então vemos que Jesus fez muitas curas, muitos milagres, e também expulsou muitos demônios.
exatamente aquela legião do Gadareno, que quando Jesus foi ao seu encontro, eles questionaram Jesus, Filho do Deus Altíssimo, já vieram nos atormentar antes do tempo. E Jesus deu ordem para que eles se calassem. E aí Jesus fez uma pergunta dizendo: qual é o seu nome? E aí o capeta-chefe diz: Legião, porque somos muitos. A palavra legião, naquela época do Império Romano, era a expressão que quando o rei dava ordem ao general convocar os seus exércitos, em vez de chamar 6.200 homens, ele falava assim: ó, convoca a legião. Então aquele gadareno, ele possuía mais de 6.000 espíritos malignos. Não é à toa que nem corrente, né, o controlar você, tá? Então a gente vê bem claro que Jesus, ele tem poder sobre qualquer tipo de enfermidade e qualquer tipo de manifestação demoníaca. Só que também Jesus tem, né, o poder de tratar os nossos sentimentos, o nosso emocional, o nosso psicológico. E o remédio, a receita, é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia a Deus. Mas o que eu quero que nós refletimos aqui nessa noite, o que viemos buscar hoje? Ou esse tempo todo que eu estou nos caminhos do Senhor, o que eu estou buscando? Porque você já sabe de cor, Mateus 6,33, foi Jesus que falou no texto: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não está escrito buscar a bênção, ou buscar revelação, ou buscar cura. Não que isso é pecado, porque tanto nos evangelhos como no livro de Atos, você vai ver que os irmãos nunca nem tinham uma palavra, uma revelação, uma profecia. Mas só que a gente aprendeu, né? Está preso nesses entretenimentos. E muitas das vezes, para que nós cresçamos espiritualmente, para que aconteça a edificação muda da igreja, para que eu e você tenha a raiz para suportar os dias maus, a gente precisa do conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade é a palavra de Deus. Da mesma forma que Jesus deu uma ordem, Mateus 6,33, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo, ele nos adverte, nos orienta, buscar o reino, pensar nas coisas do alto, se desprender daquilo que nos contamina por causa da corrupção da nossa natureza carnal, a nossa carne, o nosso corpo, porque tudo começa pelo processo mental, ou seja, sentimento, desejo e vontade. Se o sentimento, as vontades, os desejos não for transformado numa nova criatura, de 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Ou seja, um novo viver, um novo pensar, um novo agir, um novo estilo de vida, uma nova cultura, um novo jeito de andar, de falar. E Paulo, ele dá uma instrução, uma receita no texto de Colossenses capítulo 3, no versículo 1 ao 17. Ele diz que devemos buscar o reino de Deus, pensar nas coisas do alto, se livrar das coisas da nossa carne, da nossa natureza, mas também não só se livrar, mas também buscar as coisas espirituais. Porque a questão não é só deixar, né, os desejos carnais, temos também
e edificar as coisas espirituais, porque é as coisas espirituais que nos dá a vida em Cristo Jesus. São as coisas espirituais que edificam a nossa fé, nos fortalece na presença de Deus, nos cria raiz e aumenta a nossa fé. Glória a Deus! Então nesse texto tem todos os ingredientes em questão de libertação e de tratar tudo aquilo que muitos crentes hoje em dia vivem de pé de guerra, fofoca, intriga, disse-me-disse, não fala com o irmão, não suporta o irmão, né? Nós vemos que eu, como prego em algumas igrejas, eu vejo divisão. Por quê? Porque um exemplo simples, muitos grupos, entre grupo de varões, grupo de irmãs, mocidade, não sentam juntos, sentam separados. E eu já vi com meus próprios olhos Deus levantar braço e repreender, pegar todo aquele grupo que está sentado separado e sentar em um só lugar. E a gente não pode ter essa divisão. Então temos poder de ter visões, temos poder de curar a enfermidade, de expulsar demônio, mas de ter comunhão, paz e amor, não temos esse poder. E é através do conhecimento da palavra que buscamos esse poder, porque é uma ordem de Jesus. João 15:12, esse é meu mandamento: ame uns aos outros assim como eu vos amei. João 15:17, o meu mandamento é esse: ame uns aos outros. 1 João 4:8 diz que Deus é amor, mas e o contexto? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em João 13:35 e 36 diz, né? Este é o meu mandamento: ame uns aos outros assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros, e assim todos saberão que vocês são os meus discípulos. Mas infelizmente, na grande maioria das congregações, vive em divisão, e Deus não opera em divisão. E isso é muito sério. Independente de grupo de varões, de mocidade, de irmã, tem que estar em união, comunhão e sentado e reunido em um só lugar. Porque proferimos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é por todo, está sobre todos, em todos. Aleluia! Está lá em Efésios 4, versículos 6 e 7. E essa divisão que a gente vê é muito séria. Porque Hebreus 12:14 diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para você ver que união é muito séria. Para você ver que a comunhão que temos que ter com o irmão é muito séria. Porque muitos partem do pão da ceia do Senhor sem examinar a sua fé. Porque partir do pão é que você está em Cristo. Se eu estou em Cristo, Ele está em Cristo, Ele tem comunhão comigo e eu tenho comunhão com Ele. Pode nós ter desavença, mas a gente se acerta. É de perdão um com o outro. E a caminhada continua. Glória a Deus! Só que muitos estão fazendo ao contrário. E ninguém trabalhando para refletir, para pensar. Então vamos lá. Temos poder e vemos, né, no evangelho da mídia, muitas curas, muitas bênçãos, muita prosperidade. Mas e aqui dentro? Escute, eu vou citar devagar. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 17. Olha que Paulo diz: portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque você já morreu e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mau, ganância, idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado à imagem e conhecimento do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo está em todos e em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus santo e amado, se revistam de toda bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem uns aos outros, perdoando as queixas que tiverem um contra os outros, perdoando como Deus lhes perdoou em Cristo, e acima de tudo, se revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração, visto que nós fomos chamados para viver em paz, como um membro de um só corpo, e seja agradecido. Habite ricamente a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem uns aos outros e com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Prestou atenção no texto? Olha a instrução de Paulo: buscai o reino, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas do alto, se livrar da nossa natureza terrena, mas também buscar as coisas espirituais. Ou seja, devemos praticar o perdão, devemos ter domínio próprio sobre a ira, sobre a indignação, sobre a maledicência, o nosso modo de falar, ou seja, se livrar de palavras perversas e tortas, gíria e palavrão. Vivemos numa época que as pessoas se estressam num piscar de olhos, e precisamos exercer domínio. Por isso que os cultos do Espírito Santo de Gálatas 5, 22 e 23, né? Locabilidade, bondade, benignidade, paz, mansidão, amor e domínio próprio. Então precisamos ter poder de praticar essas coisas. A gente tem dons, né? Para atrair o povo para a igreja, né? Revelação, cura, profecias e milagres, e bênção, prosperidade. Mas as coisas simples, que é através do amor, a gente não tem poder para praticar. Porque no céu não vai ter divisão. Jesus não vai buscar uma igreja dividida. Jesus
unida, unificada, Aleluia, glória a que Deus. vive e pratica a verdade, que é capaz de perdoar. Deus não testifica o pecado que você tem que perdoar, você tem que perdoar. Quando Deus diz para amar, devemos amar, só quem nos ama, gostar daquele que gosta de nós. Louvado seja Deus. Porque ele deu uma ordem, ó, ame os seus inimigos. Aí eu te pergunto, quem tem o prazer de amar o seu inimigo? Quem é aquele que mais vai ter alegria de amar alguém que nos odeia? Mas foi uma ordem de Jesus. Você deve amar. Como? Compreender, suportar. E quando ele pedir ajuda, você estender a mão. Não é questão que você vai andar lado a lado com ele, sorrindo, abraçando. Não. Você vai conviver normal, como você convive com outros irmãos. Amar não é sentimento, amar é mandamento. Amar não é algo que eu sinto, amar é algo que eu decido. Porque quando Jesus decidiu amar, nós nem decidimos. Porque somos pecadores. Falhamos todo dia. Pecamos todos os dias. Mas Ele nos amou, nos escolheu. E assim devemos tratar uns aos outros. Aleluia, Jesus. Porque já pensou assim, Deus fosse tratar nós como nós estávamos nossos irmãos, mas não estaria mais aqui. Já seríamos consumidos. Eu sei que é difícil, mas essa é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Então, amado, Evangelho, doutrina cristã, que não gera transformação de vida, é só religiosidade. Se a mensagem ou o ensino não te confrontar, se você não sair com raiva do pregador, que muitas das vezes é assim, porque quem prega a verdade é aceito pela minoria e odiado pela massa. É aceito pela minoria e rejeitado pela massa. Olha o versículo 17 de Colossenses 3 que eu citei. Louvai ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é gospel, que é homocêntrico, que leva o homem a ter honra e diminui a glória de Deus. A glória de Deus. O cântico, seja ele qual for, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Glória a Deus. Tem que falar contra o pecado, de santidade, de vida santa. E toda a exaltação e a adoração é dada a Ele, e não ao homem. Então a mensagem, o ensino e o louvor tem que ser cristocêntrico, o centro Glória de a Cristo, Deus, aleluia. a vontade do culto. Aleluia, Aleluia. Então o centro do culto é Jesus. glória a Deus. O louvor, o centro do louvor é Jesus, é Cristo. O ensinamento é Cristo e não homens. Começa a discernir as mensagens de muitos pregadores famosos e cantores famosos. O homem está sendo cultuado. Preste atenção na letra, discerne as mensagens, mas nós não temos conhecimento bíblico. Não lemos a Bíblia. Jesus, aleluia. Temos que ler a Bíblia dia a dia. A gente alimenta o nosso corpo, o nosso físico com a comida da terra, mas precisamos alimentar o nosso espírito. Aleluia, glória a Deus. E alimentando o nosso espírito através da oração e da palavra de Deus. Atos 6:4. Dedicaremos a oração e ao ministério da palavra de Deus. Colossenses 4:2, dedique-se à oração. 1 Pedro 4:7, dedique-se à oração. Aleluia. Lucas 18:1, você deve orar sem desfalecer. 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Mateus 23:29, errai porque não conheceis as Escrituras e não o poder de Deus. Um povo não quer orar e não quer ler a Bíblia. Então muitas das vezes você vai
cura emocional e sentimental. É essa a verdade que nos liberta do engano e da escravidão do pecado. Porque a cura não é só a enfermidade, mas e as emoções? E aqui dentro? Como é que está aqui dentro? Como é que a gente louva a Deus com o coração preso? Com mágoa, com ódio, com tristeza? E do próximo, não é consigo mesmo, mas é do próximo. É isso que nós temos que refletir. Então tudo está na palavra, basta nós mergulhar, basta nós se dedicar. E daqui para frente, quem não tiver alicerçado na palavra não vai suportar. Porque é muito fácil a gente praticar os dons, porque quando Deus dá um dom, Deus não tira. Muitas das vezes a gente vai morrer por não praticar. Mas e os frutos? Se não há confronto, se não há divergência, se não há diferença, se não há discórdia, você nunca vai praticar o fruto. Então, muitas das vezes, quando a gente é confrontado, a gente tem que suportar calado. É difícil. Mas é assim que se desenvolve e pratica os frutos. Glória a Deus. Então, se você não viver num campo de guerra, você nunca vai ter paz, porque você não vai exercer o domínio próprio. Aí é o que está, domínio próprio. De não deixar o estresse, o nervosismo tomar conta. Da ira não se manifestar e você abrir a sua boca e falar o que não deve falar. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange. Porque sabemos que um morreu por todos e logo todos morreram. Ele morreu por todos. Por todos. Para aqueles que vivem, os que vivem. Mas aqui, não vivem mais para si mesmo, mas vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É por isso que o Evangelho, Jesus diz: olha, Mateus 16, 24, quer me acompanhar? Nega a si mesmo, toma sua cruz, siga-me. Paulo, 2 Timóteo 3,12, os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e seus desejos. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé, palavra, que o Filho de Deus me amou e se libertou por mim. Aleluia. Então o amor dele nos constrange. Porque não podemos mais viver conforme a gente quer e buscar o que quer, fazer do jeito que quer, e muitas das vezes as pessoas fazem para si mesmo e não para o Senhor. Muitas das pessoas vão na frente do trabalho para ter honra, glamour, aplauso e fama. Não faz para o Senhor. Nem todo pastor é do Senhor. Nem todos os pregadores é do Senhor. Nem todos os teólogos são cristãos. Nem todos cantores adoram o Senhor, porque Deus abre o coração. Quer uma prova? Mateus 15, versículos 8 e 9. Olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de normas e regras usadas pelos homens. Então, amado, vamos começar a refletir mais sobre cura e libertação. Cura não é só enfermidade. Libertação não é só demônio. Cura que nós precisamos das nossas emoções, lidar com o nosso sentimento, com nossos pensamentos, com nossa vontade, com nossos desejos. Libertação não é só demônio. Ser liberto pela palavra. Porque João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36: se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é ser liberto pela palavra? Você tem o poder de tomar decisão. Eu posso até sentir vontade, mas eu não faço. Eu posso até ser induzido, mas eu não pratico. Essa é a libertação. É você ter domínio
comentário final. Amém? E da bênção apostólica. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Deus. Aleluia. Todo-poderoso e é digno. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Vamos receber o nosso canto.